Muitas pessoas, quando passam por uma traição, acreditam que fizeram algo de errado, que não foram suficientes, que tinham que fazer alguma coisa de diferente para essa situação não acontecer. E colocam sobre si a total responsabilidade do que aconteceu. Só que quando alguém toma a decisão de trair o outro, isso está falando mais sobre a pessoa do que sobre quem foi traído. Então, o que a pessoa que trai muitas vezes demonstra? Que ela não teve a habilidade de cumprir com a palavra dela, de cumprir com um acordo que ela tinha feito com a outra pessoa. E a outra pessoa olha para esse descumprimento desse acordo e se sente mal com isso. Sente que de alguma forma foi responsável. Às vezes sente que poderia ter sido uma pessoa mais amorosa, mais carinhosa, mais presente, que poderia ter sido uma pessoa que ia suprir todas as necessidades daquela outra pessoa. Mas a verdade é que muitas vezes isso não se traduz na realidade. Porque quantas pessoas fazem de um tudo para manter alguém na vida delas? E é exatamente dessa forma que são recompensadas, com traições, com mentiras, com desonestidade. Porque relacionamento não é sobre fazer tudo para o outro, não é sobre entregar tudo para o outro. Não é sobre abrir mão dos nossos próprios valores para nos submetermos às vontades e desejos da outra pessoa. É como eu sempre digo, adaptações serão necessárias, ajustes também, mas você se submeter a determinadas situações porque acha que isso vai salvar o relacionamento, dificilmente funciona. Porque você está abrindo mão de você está abrindo mão de quem você é, para viver uma história que talvez nem seja para ser vivida. Olá, aqui é Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Se você já foi traído ou traída, eu não sei se esse é o seu caso, mas muitas vezes, quando a pessoa passa por uma traição, ela já estava se traindo antes. Ela estava traindo os próprios valores, ela estava ultrapassando os próprios limites, ela estava permanecendo em um lugar do qual ela já havia percebido que não era mais para ela. São todos os casos que são assim? Não. Mas é muito comum que isso aconteça. De pessoas que se abandonam quando estão dentro de um relacionamento. De pessoas que esquecem de olhar para si e olham apenas para o outro, apenas para o relacionamento. E se abandonam completamente. Vivem apenas para o outro e esquecem de olhar para si. E pode ser doloroso ouvir isso, mas também é libertador. Porque às vezes é justamente aquilo que dói que também nos liberta. Porque faz a gente perceber coisas que antes a gente não tinha percebido. Coisas das quais talvez a gente não queria olhar. Quantas pessoas hoje, por exemplo, dentro dos casamentos, a pessoa não se cuida, não cuida de si, não cuida da própria aparência, não cuida das próprias emoções. Às vezes guarda tudo para si, vai acumulando até chegar a um ponto em que não dá mais. E isso não justifica a atitude do outro. Mas isso mostra que muitas vezes também a gente vai ter a nossa parcela de responsabilidade até em uma situação como essa. Às vezes a nossa parcela de responsabilidade é porque a gente não fez um bom processo seletivo. É porque a gente se envolveu com o outro apenas pelos nossos sentimentos. É porque a gente minimizou comportamentos do outro que já davam sinais de que a pessoa não era uma pessoa fiel. É porque às vezes a gente tolerou o desrespeito. E talvez pensou, depois ele ou ela muda. E quando a gente percebe a nossa parcela de responsabilidade, a gente pode se libertar. A gente pode se libertar muitas vezes do ressentimento que a gente está, da mágoa que a gente está com relação a essa pessoa. A gente muitas vezes pode se perdoar por ter acreditado no outro, pode perdoar o outro também. Porque o quão é desafiador passar por uma traição, ainda mais quando é de alguém do qual a gente gostava, do qual a gente amava. Então muitas pessoas não passam apenas semanas e meses sofrendo. Passam uma vida inteira carregando aquele peso dentro de si. Passaram por aquela traição e passam uma vida inteira carregando aquele peso. Um peso que muitas vezes não foi nem ela quem plantou.
por uma falta, muitas vezes, de aceitação de que o outro, ele teria sim a capacidade de fazer aquilo, tanto é que fez. Tá tudo bem você ter confiado. Tá tudo bem você ter acreditado. Tá tudo bem, talvez, você ter ignorado alguns sinais. A questão é, hoje, como você lida com isso? Como você lida com essa situação? Será que já é algo superado? Ou é algo que ainda está tomando conta de você, ainda está tendo espaço dentro de você? A traição de alguém nunca vai definir o seu valor. Mas a traição de alguém muitas vezes pode te mostrar coisas sobre você. Será que no fundo você acreditava que era possível viver um amor saudável? Por mais difícil que seja passar por uma traição, você tem que ter muito claro dentro de você que isso não diminui o seu valor. Que isso não diminui quem você é nem a sua importância. Não diminui o fato de que você já é merecedor ou merecedora de amor. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu vou colocar pra você. Eu descobri traição no ápice do meu amor, assim, no que eu tava mais apaixonada, louca. Eu descobri. É a pior coisa da vida, tipo, nossa, eu me senti um lixo. Fala, mano, demorou. Eu me sentia feia, horrorosa, assim. Sabe, quando a autoestima vai lá no chão. E não foi, tipo, uma ou duas ou três vezes. Foram várias vezes. Eu sempre perdoava. Porque sempre era, tipo, por favor, me perdoa, eu errei, mas você é a mulher da minha vida. E como você gosta da pessoa, como você ama a pessoa, você acredita na mudança. Você fala assim, bora, vamos nessa, vai mudar. E nada acontecia, tipo. E aí, de novo, mais uma vez. Já peguei várias coisas. O que é que eu quero te mostrar com esse vídeo? Você percebe que tem muitas pessoas que acabam aceitando traição após traição. E o que acontece? A outra pessoa não sofreu uma consequência real do ato dela. Então, muitas vezes, ela interpreta que está tudo bem. E que se ela fizer de novo, vai estar tudo bem também. E aí, nesse vídeo, a gente consegue perceber qual seria a parcela de responsabilidade dessa moça. Assim como ela mesma falou e percebeu. Ela perdoou e perdoou e perdoou, e o outro dizia que ia mudar e ela continuava perdoando. Então, a partir do momento que uma situação dessa acontece e não existe nenhuma consequência e você decide continuar sem colocar nenhuma consequência diante disso, é muito provável que aconteça novamente. Tem casos onde acontece uma traição, mas existe uma consequência real. O outro, de alguma forma, vai ter que pagar por aquilo que ele fez. E aí pode acontecer sim, da outra pessoa seguir um relacionamento com você e não te trair mais. Mas se perdoa e não tem nenhuma consequência, e aí mostra-se o quê? A parcela de responsabilidade nessa situação é isso. É perdoar sem dar nenhum tipo de consequência. É simplesmente acreditar na ideia de que o outro vai mudar algo que talvez para ele seja um padrão, porque todos nós temos diversos condicionamentos. Algumas pessoas têm um condicionamento para mentir, outras têm para trair, e às vezes isso é um padrão. E se não existe nenhuma consequência diante da mentira, diante da traição, isso tende a continuar, porque a pessoa não sentiu as consequências da atitude dela. E muitas vezes a gente precisa sentir as consequências para mudar. Nem todos vão mudar apenas com uma conversa. A conversa ela é extremamente importante dentro de um relacionamento, sim. Mas estabelecer acordos e consequências caso esses acordos sejam quebrados também é extremamente importante. E também é extremamente importante a gente saber o nosso valor. E a gente saber que a gente merece viver um relacionamento saudável. E a gente não se submeter a relacionamentos assim, por mais difícil que seja sair. Porque quando a pessoa está dependente emocional, vai ser muito mais desafiador. Mas não é impossível. Para a gente viver um amor saudável, onde somos respeitados, a gente precisa estar bem com a gente. E muitas vezes a pessoa, quando ela passa por uma traição, que ela diz que amava demais o outro, mas aí ela sai perdoando as traições sem aplicar consequência nenhuma, a pessoa muitas vezes não é que ela ama o outro, ela só está dependente emocional da outra pessoa. Porque para amar o outro verdadeiramente, a gente também precisa se amar. E se a gente se ama, a gente não permite passar por determinadas situações, a gente não tolera.
Porque a gente sabe o nosso valor. A gente sabe o que a gente merece. Então a gente não se submete. Quantas pessoas, quando estão com a baixa autoestima, toleram demais quando não reconhece o próprio valor? Mas quando a pessoa ela começa a se trabalhar, quando ela começa a se tornar a sua melhor versão, quando ela começa a elevar a sua autoestima, quando ela começa a perceber o próprio valor, ela passa a não se submeter mais às situações das quais antes ela se submetia. Então essa é uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui para você hoje. E por mais doloroso que possa ser, olha também para a sua parcela de responsabilidade. Eu sei que às vezes, diante de determinadas situações, parece que a gente não tem parcela nenhuma de responsabilidade. Mas a maior parte das vezes a gente tem sim uma parcela de responsabilidade. Mesmo que essa parcela não seja enorme. Mas é como eu falei agora há pouco, às vezes a gente ignorou diversos sinais. Às vezes a gente acreditou no outro, mesmo que o outro já tenha provado que não merece a nossa confiança. E às vezes a gente olhou, viu que tinha uma situação ali que seria muito desafiadora e a gente pensou, depois isso vai mudar. Só que a mudança nunca veio. Porque provavelmente você sabe que em muitas situações não é tão simples assim a gente se transformar. Pensa em você, em algum hábito, em alguma situação da qual talvez você já esteja tentando mudar há muito tempo e ainda não conseguiu. Então, se a gente não tiver verdadeiramente disposto ou disposta, a gente não muda. A gente permanece no mesmo lugar. Então, para pensar sobre isso. E para pensar também se vale a pena você carregar o peso por algo que não foi você quem fez. Por algo que foi uma outra pessoa. E procura aceitar também. Talvez a outra pessoa não era isso que você imaginou. Se quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo pra você e tchau!